Imagina só, e se o lugar onde se vai para aprender estivesse, na verdade, adoecendo todo mundo? É exatamente essa a história que a gente vai ver hoje. A jornada de um grupo de alunos que pegou o próprio mal-estar e transformou em ciência para investigar o que estava acontecendo na escola deles. Olha só que forte essa frase, né? Ela veio direto do relatório dos próprios estudantes e já dá para sentir o peso da situação. Não era só um calorzinho ou um incômodo passageiro, era algo que estava minando o bem-estar e a capacidade de aprender de todo mundo ali. Então, para a gente entender essa história direitinho, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a crise na sala de aula. Depois, como esses alunos viraram cientistas. Em seguida, os dados chocantes que eles encontraram, uma ameaça que ninguém via. E, claro, a solução que eles mesmos propuseram. Bom, tudo começou lá na Escola Estadual Santos Dumont. O clima era de insatisfação geral, sabe? Os alunos viviam reclamando de mal-estar, de não conseguir se concentrar e a culpa era sempre a mesma: um calor insuportável. Ok, mas não era só o calor. Era tipo uma tempestade perfeita, sabe? Uma combinação de problemas que deixou o ambiente péssimo. Pensa só. Os alunos se sentindo mal, sem energia nenhuma, aí tinha uma reforma na escola que nunca acabava e por causa dela os ventiladores ficaram desligados o ano inteiro. E como se não bastasse, ainda faltava água direto nos bebedouros, ou seja, um perigo real para a saúde. Só que essa frustração toda não ficou só na reclamação, não. Pelo contrário, ela virou o gás, o combustível para uma investigação de verdade. Os alunos decidiram que iam fazer alguma coisa. Eles tinham uma matéria eletiva chamada Física em Ação, e foi ali que a mágica aconteceu. Em vez de só aguentar o tranco, eles transformaram um problema num projeto oficial da escola. A ideia era usar a ciência para dar nome aos bois, sabe? Para provar com números aquilo que eles já sentiam na pele todo santo dia. E olha, eles botaram a mão na massa mesmo. Foram os próprios alunos que montaram os equipamentos para medir tudo. A sala de aula virou literalmente o laboratório deles. Bem legal, né? E o processo foi super sério, super metódico. Primeiro, eles montaram um sensor, depois espalharam os aparelhos pelas salas em pontos estratégicos, aí ficaram coletando dados direitinho a cada 3 minutos e, por fim, sentaram para analisar tudo e entender o que estava rolando. Foi ciência de verdade, ali na prática. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. As descobertas. O que será que esses dados revelaram? Pois é, os resultados foram impressionantes. Aquela pergunta que estava na cabeça de todo mundo finalmente ia ter uma resposta com base em fatos e números. Afinal de contas, qual era o real nível de calor e umidade dentro daquelas salas? E olha só essa tabela. Os números são bem claros, né? A temperatura, lá em cima, bem acima do ideal. A umidade, nossa, altíssima, batendo quase 85%. E quando a gente junta esses dois, a gente chega no índice de calor, que é a sensação térmica, e o resultado foi cautela extrema. Vamos focar nesse número por um instante. 37,4 graus Celsius. Essa foi a sensação térmica que o corpo sentia lá dentro. É muito quente. Então, o ponto principal aqui é o seguinte: isso não é só uma questão de "ai, que calor". É uma classificação oficial de risco. Estar num ambiente com essa sensação térmica já é considerado perigoso e exige cuidado. Mas o que quer dizer cautela extrema na prática? Significa que ficar muito tempo ali ou fazer qualquer atividade física pode levar a problemas sérios, como cãibras, exaustão pelo calor, ou seja, aquele mal-estar todo que os alunos sentiam, agora tinha uma causa, uma explicação científica. Mas a história não para por aí. A investigação descobriu mais uma coisa. A combinação de calor e umidade estava criando uma ameaça invisível, que ninguém estava prestando atenção. Dá uma olhada nessa comparação, é impressionante. As condições de temperatura e umidade da escola eram basicamente o paraíso para o crescimento de mofo e fungos. A escola, sem querer, tinha virado uma espécie de incubadora gigante. E aí, tudo se encaixou. O mal-estar não era só por causa do calor, era também por causa disso. Fungos, ácaros, tudo isso adora um ambiente assim e pode provocar ou piorar muito alergias, asma, rinite. E para fechar, os alunos encontraram até mofo visível nas paredes e nos tetos. A prova estava ali. Isso nos leva para o final dessa história toda, para a conclusão desse trabalho incrível.
Porque a ciência que esses alunos fizeram não só diagnosticou o problema, como também apontou uma solução bem clara. E que momento! Aqui a gente vê o resultado de todo esse esforço. Os alunos cheios de orgulho, apresentando o trabalho deles na Feira do Conhecimento. Eles deixaram de ser só os que reclamam e passaram a ser os que trouxeram um diagnóstico científico completo na mão. O resultado final foi esse. Um diagnóstico claro, com dados, com provas. Não era mais achismo, não era percepção. Era um fato. O ambiente de aprendizagem daquela escola era simplesmente insalubre. E o mais legal é que o relatório deles não só apontou o problema, mas a solução. E uma solução bem direta, sabe? Controlar a temperatura. Essa é a forma mais efetiva de diminuir o índice de calor. Sem mistério. A prioridade tem que ser resfriar o lugar. E essa história toda que aconteceu numa escola pública brasileira acaba nos fazendo pensar, né? Ela nos convida a olhar para o nosso próprio dia a dia, para os lugares que a gente frequenta, seja a escola, o escritório, e a gente se perguntar: como é que o ambiente ao nosso redor afeta a nossa saúde, a nossa concentração e até o nosso potencial? Fica aí a reflexão.